Bom, bom dia, boa tarde ou boa noite, galera. Estamos aqui para a segunda parte do vídeo, agora para entrar realmente no assunto dos diodos. Então, eu sou Nathanael Riedel, sou mestrando pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, no programa de pós-graduação da Engenharia Elétrica. E, como já dito no vídeo anterior, esse vídeo, no caso dividido em duas partes, faz parte da aula que eu tive que preparar para o meu estágio de docência. Então, até aqui foi visto uma breve introdução sobre os semicondutores, a estrutura atômica deles, a reação desses materiais com o calor, questões relacionadas ao nível de energia, no caso dos elétrons, para esses materiais, e por fim foi comentado a respeito da dopagem, que gera, no caso, semicondutores do tipo N e os do tipo P. Outra questão importante de ser ressaltada, aqui está a referência bibliográfica, tanto para esse vídeo como para o vídeo anterior. Então, aqui estão os dois livros que eu utilizei como referência para criar esse material. Agora, tendo sedimentado esse conteúdo a respeito dos semicondutores, entraremos na parte que mais interessa agora, que é os diodos. Então vamos rapidamente passando os assuntos que iremos abordar, uma rápida introdução a respeito deles, questões a respeito da polarização, vamos falar sobre as curvas características, como os principais materiais construtivos se enquadram na questão construtiva dos diodos e as diferenças entre eles. Novamente, os efeitos da temperatura agora no dispositivo. Questões de níveis de resistência e também associado ao circuito equivalente. A parte da capacitância, que basicamente é o efeito de elevadas frequências sobre esses dispositivos. E, por fim, uma breve introdução a respeito dos diodos emissores de luz. Não é o foco principal desse vídeo. Talvez eu faça posteriormente um outro vídeo mais focado na questão dos LEDs, mas não é o foco desse vídeo. Aqui eu só irei fazer uma breve introdução ao assunto. Então, como já dito anteriormente, tendo sedimentado o conhecimento a respeito dos semicondutores, podemos começar a estudar agora o que acontece quando se junta um material do tipo N com um material do tipo P. Como pode ser visto no slide, tal junção desses dois materiais gera o mais básico dos diodos, que é um diodo semicondutor. Ele é criado pela junção de um material tipo N com um material do tipo P. E, por fim, adiciona-se contatos metálicos, a fim de dar uso real a esse dispositivo. Quando adicionado esses contatos metálicos, o material antes tipo P torna-se anodo, enquanto o material do tipo N torna-se o catodo. Esses são os nomes comerciais dados para esses materiais. Quem tiver interessado em ir mais a fundo nessas questões construtivas dos dispositivos diodos, eu recomendo o apêndice A do livro Cedra, que eu mostrei ali no referencial bibliográfico, e lá é possível encontrar mais aprofundadamente as questões produtivas, construtivas desses materiais. Agora, uma comparação muito usada quando se trata do diodo semicondutor, e que é uma aproximação válida, se pensar do ponto de vista do diodo ideal, é comparar esse dispositivo com uma chave mecânica. À medida que
você pode controlar, né, a corrente que flui entre os seus dois terminais. A única diferença é que o fluxo de corrente é permitido apenas em uma única direção, apenas quando ele está polarizado diretamente, né, que é o caso aqui da figura A. Quando ele está polarizado diretamente, ele permite o fluxo de corrente. Quando polarizado reversamente, ele nega o fluxo de corrente, ou seja, não existe passagem de corrente quando ele está polarizado reversamente. Isso é uma aproximação válida, é uma aproximação muito feita, é uma comparação bastante difundida, né, quando se trata de explicação de diodos. Agora, falando um pouco mais sobre as questões de polarização. No instante em que esses dois materiais, tipo N e tipo P, são unidos, os elétrons e as lacunas nessa região da junção elas se combinam, e isso resulta numa falta de portadores livres nessa região próxima à junção. Essa região ela fica conhecida justamente como região de depleação, né, devido ao esgotamento dos portadores livres nessa região. Então vamos entrar um pouquinho mais a fundo em como é formado essa região. Então, quando o diodo, quando esse dispositivo ele se encontra sem nenhuma polarização, ou seja, não há uma diferença de potencial aplicada em seus terminais, né, quaisquer portadores majoritários, perdão, quaisquer portadores minoritários, ou seja, as lacunas que estão no tipo N, e se encontram próximas da região de depleação, elas rapidamente passam para o material do tipo P, enquanto os portadores majoritários que se encontram no material do tipo N, eles devem superar toda essa barreira de íons que se forma nessa região para conseguir migrar para a área, né, situada no outro extremo, né, porque eles estão sendo atraídos por essas lacunas presentes nesse material. Entretanto, o número de portadores majoritários é tão elevado nesse material do tipo N que invariavelmente haverá um pequeno número de portadores que passa por essa barreira formada por essas lacunas, né, e ela consegue adentrar o material do tipo P. Após esse rápido rearranjo dos íons nessa região, que forma essa região, essa zona de depleação, o material ele permanece completamente inerte, a não ser que uma nova diferença de potencial, ou seja, uma forma de polarização, seja aplicada ao mesmo, né, a esse material. Ou seja, não há nenhuma presença de corrente no material não polarizado, porém, foi gerado um potencial elétrico nessa região aqui. E devido a essa barreira gerada, os níveis de atração de ambos os lados do material se igualam. Dessa forma, os portadores eles ficam impedidos de continuar se anulando, né? Gera-se essa barreira que impede que os materiais continuem se anulando. E por esse motivo, que a corrente do dispositivo é nula, até que outro potencial elétrico, né, seja superado. Então, se você não aplicar uma diferença de potencial maior do que o potencial elétrico gerado nessa região, ou seja, essa barreira de voltagem, essa barrier voltage, VO, aqui, você não consegue superar essa região aqui. Para o silício, né, pegando o material mais difundido no mercado como exemplo,
essa barreira ela é de aproximadamente 0,7 volts, né? Fica entre 0,6 e 0,8, aproximadamente 0,7 volts. E esse provavelmente, né, já deve ser um valor conhecido por alguns de vocês como tensão de polarização de um diodo, ou mesmo a queda de tensão encontrada em um diodo comum. Esse valor ele pode ser calculado de uma forma mais precisa com essa fórmula aqui, para quem tem interesse, né? No qual aqui Na e Nd eles representam a concentração da dopagem do material, isso aqui é um valor que deve ser fornecido pelo fabricante, né? Vt representa a thermal voltage, no caso, né? Que é a tensão relacionada a questões de temperatura do ambiente. Geralmente é utilizada uma constante, né? Mais para frente eu entro em maiores detalhes a respeito dessa tensão. E o Ni é justamente a quantidade de portadores livres, né? Que no silício, como já visto anteriormente no outro vídeo, é 1,5 vezes 10 na 10 para o silício, né? Então um valor consideravelmente elevado de portadores livres. E isso, claro, é pegado do material intrínseco, né? Não é considerado a dopagem, porque a consideração da dopagem é representada pelo Na e pelo Nd. Porém, tem um detalhe bastante interessante, que essa tensão ela não pode ser medida diretamente no diodo, mas ela está ali, ela está presente. Existe essa tensão presente, né, no caso, nesse material. E isso justamente é devido ao espaço no qual os materiais conservam as propriedades dos semicondutores dopados. No caso, esse espaço que permanece sendo um material do tipo P e esse espaço que permanece sendo tipo N, juntamente com a tensão de contato com o conector metálico. Isso acaba gerando também uma tensão de conexão, uma tensão de proximidade aqui, que anula, no caso, se tu for tentar medir essa tensão, ela é anulada por essa tensão de contato presente no dispositivo. Isso é muito importante porque caso você conseguisse medir essa tensão interna do dispositivo, isso violaria claramente, né, um dos princípios da conservação de energia, porque implicaria que você consegue extrair corrente de um dispositivo não polarizado. Ou seja, o diodo ele se tornaria uma espécie de bateria. Isso não é verdade. Mas vamos entender melhor como isso funciona, abordando um pouquinho mais das outras formas de polarização do diodo. Agora falando da questão da polarização reversa, quando é aplicada uma tensão no sentido que o diodo impede a passagem de corrente. Então, se um potencial externo, ou seja, uma tensão, for aplicada à junção PN, de modo que o terminal positivo seja ligado ao material do tipo N, catodo, e o material negativo seja ligado ao tipo P, o número de portadores, no caso de íons positivos na região de depleação do material do tipo do material do tipo N, aumentará, né, devido ao grande número de elétrons livres atraídos para esse potencial positivo da tensão. E por razões semelhantes, o número de íons negativos aumentará muito no material do tipo P. O efeito líquido dessa aplicação de tensão, né, será um alargamento generalizado da região de depleação que impedirá o fluxo, né, ele restringirá o fluxo de corrente no dispositivo. Uma pequena corrente existirá,
E a corrente sobre condição de polarização reversa é chamada de corrente de saturação reversa, e é representada pelo IS, que é um pequeno fluxo de corrente de poucos portadores que conseguem ainda romper toda essa barreira, né, da região de depressão aumentada. Então, uns poucos portadores conseguem romper toda essa barreira e eles representam um fluxo de portadores minoritários, que é chamado de IS. Agora, quando aplicado uma polarização direta, se vê uma redução considerável na região de depreação. A aplicação de um potencial de polarização direto, VD, ele força com que os elétrons do material do tipo N e as lacunas do material tipo P se recombinem com os íons próximos à fronteira, né, e reduzam essa largura da região de depreação. Isso faz com que, majoritariamente, os portadores passem. Então, isso acaba gerando uma corrente que supera aquela barreira que foi dita anteriormente, né? A voltage barrier. Essa aplicação dessa tensão que supera essa barreira faz com que os íons passem, né? Os portadores atravessem o dispositivo gerando corrente através dele. Isso pode ser melhor visualizado através dessa curva característica. Então, teoricamente, em condições perfeitas, a curva característica de um diodo de silício ela deveria ocorrer conforme essa linha pontilhada aqui. Então, tu pode ver que até a própria tensão, né, da voltage barrier seria muito menor se calculada com a equação de Shockley, né, que é a equação que rege o comportamento ideal de um diodo. Mas, no entanto, os diodos comercialmente disponíveis, usando novamente aqui o silício como exemplo, eles desviam-se desse ideal por várias razões. Uma delas ela é conhecida como a resistência interna de corpo e a resistência externa de contato com os diodos, né? E cada uma dessas resistências ela atribui uma tensão adicional para o mesmo nível de corrente. E conforme determinada a lei de Ohm, ela causa um deslocamento aqui para a direita, né, que pode ser observado pela linha azul, que é basicamente o dispositivo real. Então, como já abordado, a questão da curva característica, né, ela é regida, no caso a linha pontilhada, pela equação de Shockley, que é essa equação aqui. E nela, como vocês podem ver, né, o principal componente medido é a corrente ID, que é a corrente do diodo. Então, a corrente de saturação reversa é muito importante. A tensão de polarização direta aplicada ao diodo, né, o fator de idealidade, isso aqui é geralmente fornecido pelo fabricante, né, e a thermal voltage, ou no caso a tensão térmica, que eu já comentei lá anteriormente, que ela é basicamente regida por essa fórmula aqui, que é a constante de Boltzmann, a temperatura absoluta em Kelvin, mais a temperatura em graus Celsius que você quer considerar, né, que seria a temperatura do ambiente que você está fazendo a medição, e o que é a magnitude da carga eletrônica, ou seja, uma constante, né, que está aqui descrita.
O menos 19 deveria ser em cima, aqui o menos 23 deveria ser em cima, mas acredito que dê para entender mesmo assim. Então, são duas constantes e a temperatura do ambiente, né, no caso, somado com o zero, a temperatura de Kelvin. Agora, normalmente não se utiliza essa equação de Shockley dessa forma, né, como ela é apresentada aqui. Normalmente são feitas simplificações para que fique mais fácil a avaliação. Então, com base na curva característica, se percebe que para valores positivos de VD, o primeiro termo da equação ele vai crescer muito rapidamente e ele vai superar o efeito do segundo termo. No caso, aqui, se vocês fizerem a distribuição, né, dessa multiplicação aqui, vai se ver que esse primeiro termo na parte positiva da curva característica, ele sobe, ele avança muito mais rapidamente do que esse valor aqui. Então esse valor ele pode muitas vezes ser desprezado. E nessa outra região aqui, na região de polarização reversa, o contrário ocorre. Sendo que para valores negativos de VD, o termo exponencial ele cai muito rapidamente abaixo de 1. E, no caso, a equação resultante é simplesmente o menos IS. Então, essa aqui é uma simplificação muito aceita, muito usada, né, para se descrever o comportamento ideal. Né, ideal. Então, gravem essa palavra, não é a representação do diodo ideal, não é a representação de um diodo real, porém, sim, o ideal, o que ele deveria ser sem as questões construtivas associadas. Essa é uma simplificação muito aceita. E falando um pouco mais sobre as diferenças entre o diodo real e o diodo ideal, existem algumas outras diferenças muito importantes a serem notadas. E elas estão listadas nesse slide. Né? Uma delas é as correntes de fuga no dispositivo real construído, que no diodo ideal não são levadas em conta. A geração de portadores na região de depleção, ou seja, aquilo que deveria ser uma barreira perfeita, ela na realidade não é. Né? Então ela acaba tendo alguns portadores ali que facilitam a transição dos demais portadores do dispositivo. Níveis mais elevados de dopagem, né, que obviamente vão resultar a níveis mais elevados de corrente reversa, porque se ele está desproporcional à dopagem do que o que seria o ideal, a curva característica já não vai mais se comportar da mesma maneira. A sensibilidade ao nível intrínseco dos portadores, então associado também a questões de dopagem, se tiver mais quente, mais frio, né, que aqui já engloba a questão da sensibilidade à temperatura do material. Então, quanto mais portadores estiverem livres, né, dentro do material, mais rápida será a resposta do dispositivo, né, a uma tensão menor ou maior, né, dependendo, tem a questão dos dois extremos. A relação direta com a área de junção, às vezes a conexão entre esses dois materiais não fica muito perfeita, então vai gerar alguma resistência parasita, tanto na união do material tipo N tipo P, quanto nas conexões metálicas. Então isso tudo são características que diferem o diodo ideal de um diodo real. Isso é uma coisa muito importante dependendo do nível de aplicação que você deseja.
E agora entrando num outro exemplo de diodo, vamos falar um pouco do diodo Zener, né? Ainda falando sobre a curva característica. Então, o potencial máximo de polarização reversa que pode ser aplicado antes da entrada na região de ruptura é chamado de tensão de pico inversa, ou PIV, né, do inglês, que é Peak Inverse Voltage, que é a tensão de pico reversa. Aqui acabou ficando um pouco repetitivo isso aqui, mas acredito que deu para entender. Então, idealmente, né, pela curva característica, não importa a quantidade de tensão reversa que você aplique no diodo, ele não irá conduzir. Porém, na realidade, isso não é verdade. Ele chega num determinado limite construtivo do dispositivo que a tensão é tão alta que rompe aquela resistência, né, e acaba gerando esse pico de corrente, né, que é inversa ao sentido de polarização do dispositivo. Né. Isso aqui pode muito bem ser associado com questões, por exemplo, até mesmo de materiais que seriam isolantes até uma determinada tensão aplicada, e eles acabam se tornando condutores quando a tensão é muito alta. Um exemplo clássico disso são os raios. Durante uma tempestade, a tensão, né, a diferença de potencial entre o solo e as nuvens acaba se tornando tão elevada que acaba gerando um caminho de corrente entre esses dois potenciais que forma o raio. Algo bastante semelhante ocorre aqui. Então, se você aplicar uma tensão muito elevada no dispositivo, chega um determinado momento que ele rompe. E um diodo que usa essa característica é, no caso, o diodo Zener. Aqui tem um pouco da curva característica desse diodo em específico, o diodo Zener. Então, à medida que o VBV, que é esse potencial de ruptura, ele cai para níveis muito baixos, sei lá, menos 5 volts, um mecanismo de ruptura que é chamado de ruptura Zener, ele contribui mais ativamente, né, para alteração nessa curva característica. Isso ocorre, né, isso é um outro fator que também causa o rompimento da curva característica, né, porque esse forte campo elétrico na região da junção perturba as forças de ligações no interior dos átomos, né, voltando lá para trás para a estrutura semicristalina dos semicondutores. Essa tensão rompe essa ligação, né, e acaba gerando portadores. E embora esse mecanismo de ruptura Zener seja um elemento muito importante apenas nos níveis mais baixos de VBV, né, que é justamente essa tensão de ruptura, essa mudança acentuada na curva característica em qualquer nível é conhecido como região Zener, porque esses diodos empregam o uso dessa porção da curva de uma junção PN. Existe um diodo comercial, que é o diodo Zener, que eles são muito usados em circuitos de segurança, principalmente, que fazem uso, né, dessa questão de desviar a tensão. Tipo, caso ela chegue num nível muito elevado, desvia essa tensão por esse dispositivo, sei lá, para um aterramento, para uma coisa assim, para evitar queimar um dispositivo, por exemplo. Então, esse é um dos exemplos de diodos, né, diferentes do tradicional, que usam uma característica específica da curva. E agora nós vamos dar alguns pequenos minutos para realizar algumas comparações entre os tipos de materiais diferentes, né, no caso o germânio, o silício e o arseneto de galho, e a sua respectiva construção como um diodo.
Então, vocês podem ver algumas claras diferenças, né? Que o arseneto de galho ele é o mais que precisa de uma tensão maior, né, para começar a operar, tanto diretamente quanto reversamente, ou seja, ele tem uma tensão de ruptura bastante elevada. Né. O silício, que é o mais comum, mais conhecido, e o germânio é um dos diodos, né, simples, de estrutura cristalina simples, mais rápidos, porém que tem a menor curva de operação. Né? Pode ver que aqui ele já entrou em ruptura e que no 0,3 ele já entra em condução. Então ele é um material bastante rápido, ou seja, ele é um material muito pouco preciso. Né? Você tem uma faixa de operação bastante estreita nele. Isso que fez o mercado acabar preferindo outros materiais, como o silício e o arseneto de galho. E um outro fator muito importante para a indústria, né, como já citado anteriormente, é a velocidade de resposta dos dispositivos. Né? Apesar dessa característica ela não ser claramente visível nesse gráfico, a análise ela pode ser feita quando estudados os semicondutores de forma separada. Né? Aquela análise daquelas tabelas ela continua válida para o dispositivo diodo construído. O germânio e o arseneto de galho eles têm uma enorme vantagem frente ao silício, né? E por isso que ele não deixou de ser usado, apesar dessa estreita região de operação. E agora nós vamos entrar para a questão dos efeitos de temperatura do diodo. Então, no caso analisado pelo gráfico, nós voltamos à análise do silício, que é o mais comum no mercado atualmente. Os demais semicondutores, tanto o germânio como o arseneto de galho, eles apresentarão as suas próprias reações à variação de temperatura, e existem alguns processos de dopagem específicos que visam justamente minimizar esses efeitos aqui, esses efeitos de distorção na curva que se dão por causa de elevações ou quedas na temperatura. Então, existem alguns dispositivos de arseneto de galho, por exemplo, que eles conseguem funcionar muito bem, no caso com uma variação muito pequena de temperatura, uma variação muito pequena na curva característica, numa faixa de temperatura muito extensa, chegando de menos 200 até 200 graus positivos. Então, uma região absurdamente elevada. E existem também dispositivos que conseguem atender a uma temperatura máxima de 400 graus, por exemplo. Então, uma coisa que seria impensável para o silício. Né? Como vocês podem ver aqui, para 125 graus, a curva característica dele já parece praticamente a do germânio. Ele acaba se tornando menor a faixa de operação do que a do germânio para 125 graus. Então, 400 graus seria uma temperatura impensável. Ele não funcionaria, ele entraria em colapso. Então, só para ressaltar alguns pontos aqui importantes do gráfico, né? Na região de polarização direta, a curva característica de um diodo de silício ele desvia-se para a esquerda, né, a uma taxa de aproximadamente 2,5 mV por aumento de cada grau centígrado na temperatura. Né. E na região de polarização reversa, a corrente reversa de um diodo de silício dobra a cada elevação de 10 graus na temperatura. Então, conforme vai aumentando a temperatura, a tensão de polarização ela dobra. E a tensão de ruptura reversa de um diodo semicondutor aumentará ou diminuirá em função da sua temperatura. Aqui é uma questão mais geral, né, que não é desse gráfico em específico, mas ela pode
aumentar ou diminuir em função da sua temperatura, dependendo do material que é utilizado na dopagem e também daqueles processos, né, que são específicos para minimizar esses efeitos. Agora entrando um pouco mais na parte de cálculo desses dispositivos. Então, níveis de resistência. À medida que o ponto de operação de um diodo ele se move de uma região para outra, a resistência do diodo ela também vai mudar, né, devido à forma não linear da sua curva característica. O tipo de tensão ou sinal que é aplicado a esse dispositivo, ele vai definir o nível de resistência de interesse. Então, começando com uma aplicação de uma tensão CC ou uma tensão estática, obviamente é muito fácil de calcular, né? Porque você pega o ponto de tensão que foi aplicado, você puxa ele na curva característica, se dá direto, né, a corrente do dispositivo. Então essa é possivelmente a mais simples, né, de se definir, pois ela consiste essencialmente na aplicação de uma tensão CC a um circuito que contém um diodo semicondutor. Isso resultará em um único ponto de operação na curva. E ela não vai mudar com o tempo, a não ser, é claro, né, isso aqui desprezando outros efeitos como o aumento da temperatura. Então a resistência do diodo no ponto de operação ela pode ser encontrada simplesmente pela determinação do nível de tensão e da corrente e aplicação da lei de Ohm. Então, muito simples. Se acha o ponto característico e aplica-se a lei de Ohm. Está definido o nível de resistência. Agora, se for aplicada uma entrada senoidal de uma pequena, isso com certeza deve ser um sinal bastante pequeno, bastante restrito na sua variação, tanto de tensão quanto de corrente, as coisas já dão uma pequena complicada. A entrada variável ela vai mover esse ponto de operação instantâneo ou para cima ou para baixo, mudando essa região, né, da curva característica, e assim ela vai definir uma alteração específica tanto na corrente quanto na tensão. Ou seja, um delta, uma variação de corrente e tensão. A designação de um ponto Q, esse ponto de operação quiescente, ele significa realmente estacionário ou invariável. E tal ponto ele representa o valor médio do sinal aplicado. Uma linha reta, para se fazer a determinação da resistência para esse tipo de sinal pequeno, então se define o ponto de operação quiescente, o ponto de operação CC, se traça uma linha, né, tangente que passe por esse ponto, através desse ponto, né, quiescente, e deixa-se essa linha, né, pegando o nível de intensidade de corrente com o nível de intensidade de tensão, da variação de tensão, deixa-se ela determinar a mudança específica na tensão que pode ser usada para determinar essa resistência. E essa variação ela deve ser necessariamente muito pequena. E por esse motivo, esse método é conhecido como o método dos pequenos sinais, porque essa variação ela tem que ser pequena para essa abordagem funcionar de forma precisa. Então, quanto mais vertical a inclinação, menor será o valor do ΔVD para a mesma variação de ID e, possivelmente, uma menor resistência. Caso a resistência CA nessa região de elevação vertical da curva característica seja bem pequena, a resistência CA ela vai ser muito mais alta para baixos níveis de corrente. Então, é uma coisa bem complicada de se entender, né? Porém é muito importante. E isso aqui, ele ainda não resolve o problema, né? Continua sendo complicado definir. Tipo,
especialmente muito complicado definir qual que é o nível, né, aceitável da reta tangente que levará a uma resposta satisfatória. Então, a gente descobre graficamente, né, que a gente descobre essa resistência mecânica graficamente, né, mas há uma definição que é baseada em cálculos diferenciais que afirma que a derivada de uma função em um ponto é igual à inclinação da reta tangente traçada nesse ponto. Opa lá, então nós já temos a definição de um ponto quiescente de operação e temos a reta tangente traçada para definir essa variação de tensão e corrente. Então, usando-se essa definição, se nós aplicar essa regra à equação geral, né, que foi mostrada anteriormente, que é a equação de Shockley, a gente pode obter uma simplificação satisfatória para esse modelo de pequenos sinais. Se a gente considerar, digamos, uma temperatura ambiente, de 27 graus, que ela é uma temperatura bastante comum para um sistema embarcado, né, encapsulado, é possível fazer esse cálculo matemático que chega nesse valor de aproximação muito satisfatório. Então, a resistência dinâmica ela pode ser encontrada com a simples substituição do valor do ponto quiescente de corrente do diodo nessa equação simplificada. Eu não vou demonstrar na íntegra essa dedução aqui, pois vocês podem encontrar ela com muita facilidade no livro Bolestad, que foi listado ali na referência. Eu tirei, inclusive, essas equações de lá. E uma coisa muito importante de se atentar nessa análise aqui é que essa simplificação ela só é válida para a região de polarização direta do diodo. Ela não pode ser usada para polarização reversa. E um outro detalhe que já foi falado antes para a equação de Shockley, mas vale a pena ressaltar, é que essa equação ela representa o comportamento ideal do diodo. Ele ignora resistências construtivas e ignora todas as outras diferenças entre um diodo real do diodo ideal. Então, isso é uma questão muito importante de se ressaltar. Ela é uma aproximação válida, ela é muito usada, amplamente usada, né, um modelo de pequenos sinais, mas tem que se levar em conta que ela vai ter esses pequenos erros associados. E agora, vamos para o terceiro método de avaliação, que é a resistência associada a grandes sinais, uma grande variação tanto de corrente quanto de tensão. E quando o sinal de entrada ele é grande o suficiente, a resistência associada a esse dispositivo ela é chamada de resistência SA média. E ela trata-se, por definição, da resistência determinada por uma linha traçada entre as duas intersecções estabelecidas pelo valor máximo e mínimo da tensão de entrada, né? E é feito o cálculo, né, no caso da aplicação da lei de Ohm ponto a ponto. É muito simples, pega-se a variação e faz a aplicação da lei de Ohm. Então, esse modelo aqui é consideravelmente mais fácil, né, de se deduzir do que o modelo de pequenos sinais. Porém, né, o erro associado a ele é muito maior, obviamente. Né? Então, se tratando de grandes sinais, um erro maior também normalmente é mais tolerável. Então, só para deixar resumido, assim como acontece com os valores de resistência CC e CA, quanto menores os valores de corrente utilizadas para determinar a resistência média, maior será o valor da resistência. Aqui temos uma tabela resumo, né, desses três métodos, que ela pode ser visualizada e
se caso foi entendido, ela acaba facilitando um pouco um possível estudo, né, para se relembrar depois. E agora, perdão. E agora nós vamos para o circuito equivalente. Então, o que é um circuito equivalente? Ele representa uma combinação de elementos adequadamente escolhidos para melhor representar as características reais de um dispositivo ou de um sistema, uma determinada região de operação. Dessa vez, ao contrário do anterior, vamos iniciar pelo modelo mais complexo, que mais se aproxima da operação real do diodo, e depois vamos indo para o mais simples. Então, o circuito equivalente linear por partes. Ele basicamente pega a curva característica, né, e faz ele procura seguir esse comportamento. Então, ele tem representado a queda de tensão, tem representado a resistência média, então nesse caso aqui é usado o valor médio da resistência considerando toda a região de operação, e o comportamento do diodo ideal, né, que é a chave, que é basicamente a associação com a chave mecânica. E é óbvio que esses segmentos de reta eles não resultam em uma duplicação exata da equação da curva característica real, especialmente nessa região do joelho, que aqui é como se exatamente a 0,7 começasse a conduzir diretamente, então isso não é real. No entanto, os segmentos resultantes eles estão próximos o suficiente da curva real para estabelecer um circuito equivalente que proporcionará uma excelente primeira aproximação. Então, se considerar essa resistência média aqui, acaba tendo essa pequena inclinação que acompanha muito bem a curva característica. E, como já comentado anteriormente, essa bateria aqui representada, ela não representa uma fonte independente. Caso você vai realizar uma leitura, um diodo, você não vai obter 0,7 volts. Ela é apenas usada de forma representativa, isso tem que ficar muito claro. E, como já dito anteriormente, para determinar o RAV nesse caso, normalmente se utiliza um modelo de resistência média. Agora passando para o circuito equivalente simplificado. E normalmente em grandes circuitos eletrônicos, né, a resistência média do diodo ela torna-se completamente irrelevante frente aos demais componentes. E para o circuito simplificado, ela é retirada da análise. Então, quando se usa uma resistência total, quando a resistência total contida na rede ou no circuito é muito maior do que a resistência do diodo, pode ser usado esse método aqui. Ele é basicamente igual ao anterior, mas a equação aqui não serve, né? Essa curva aqui não segue a inclinação da reta real do diodo. E, por fim, tem-se o circuito equivalente ao diodo ideal, né? A chave mecânica, né, que foi o primeiro modelinho mostrado quando se foi falar do diodo. E esse modelo, né, é utilizado quando a resistência total e a tensão do circuito superam em muito a resistência e a queda de tensão do diodo. Quando a própria a tensão de corte do diodo ela se torna irrelevante, né, pode-se usar esse modelinho mais simples aqui. Né. Ele é tipicamente usado em circuitos de alta potência, onde 0,7 volts não vai fazer nenhuma diferença no circuito. Novamente, aqui temos uma tabela resumo. E por fim, vamos entrar na questão da capacitância de transição e difusão. O primeiro
ponto que deve ser deixado bem claro é que todos os dispositivos eletrônicos ou elétricos eles são sensíveis à frequência. Então, em baixas frequências e valores relativamente baixos de capacitância, a reatância, né, ela costuma ser desprezada. Isso aqui já considerando um diodo. Mas vamos do começo. Esse assunto é muito importante de ser abordado, pois ele consiste justamente na aplicação de altas frequências sobre o dispositivo. Um exemplo clássico disso é um resistor, né? Ele normalmente é considerado um dispositivo linear, só que sob a influência de alta frequência, os efeitos tanto capacitivos quanto indutivos parasitas que se formam, eles afetam o valor de impedância total do dispositivo. Para o diodo é um pouquinho mais simples, porque apenas o efeito capacitivo é relevante. Não se tem muita influência de efeitos indutivos parasitas. Né? Então, conforme dito aqui, né, em baixas frequências, valores relativamente baixos de capacitância, a reatância de um capacitor costuma ser tão elevada que ela pode ser considerada infinita em magnitude, que é representada por um circuito aberto e, portanto, desprezada. Em altas frequências, porém, esse valor de XC ele cai muito, porque vocês podem ver que é uma divisão aqui, até o ponto de que ele significa um caminho de mais baixa reatância. E se esse caminho atravessa a junção PN, um diodo ele já não mais exerce a sua função na rede. Ele acaba perdendo a sua função de chave. Né? E no diodo semicondutor, PN, né, na junção PN, há dois efeitos capacitivos a se considerar, né, como já dito anteriormente. Na região de depleação, que são sem portadores livres, ele comporta-se basicamente como um isolante entre as camadas de carga oposta. E isso é, de certa forma, muito semelhante a um capacitor. Né? A única diferença é que as cargas opostas, em um capacitor, elas são separadas por um material realmente isolante. Já no diodo, é um semicondutor com uma barreira, né, que é representada pela zona de depleação. Então, como pode ser visto no gráfico aqui, uma vez que a largura da camada de depleação aumente com a elevação do potencial de polarização reversa, a capacitância de transição resultante diminui. E o fato de a capacitância depender do potencial de polarização reversa empregado tem uma aplicação em vários sistemas eletrônicos, sendo que aqui tem-se um outro exemplo que é o diodo varactor, cujo o ponto de operação, no caso a curva característica dele, ela é completamente dependente desse fenômeno, né? Da mesma forma que o diodo Zener foi criado para se aproveitar do fenômeno de ruptura Zener. Essa capacitância ela é conhecida como capacitância de transição, CT, né? Que ela é para níveis de polarização negativa. E ela também é chamada de capacitância de barreira ou da região de depleação. E ela é determinada pela equação, né, que pode ser vista aqui. Eu não vou entrar em muitos detalhes, né? Caso vocês queiram uma explicação melhor disso, vocês podem perguntar nos comentários ou ler no Bolestad, que tem isso aqui explicado melhor. E embora esse efeito da capacitância de transição também esteja presente na polarização direta, esse efeito ele é ofuscado
pelo efeito de capacitância, que é diretamente dependente da taxa em que a carga é injetada nas regiões, né, do lado externo da região de depreciação. Então, conclui-se que para altos valores de corrente, eles também resultarão em altos valores de capacitância de difusão, o que afeta muito menos o dispositivo clássico, né, e torna-se mais relevante quando se trata do diodo varactor ou de aplicações que exigem elevadas velocidades de resposta. Ou seja, essa parte aqui, né, no caso, que seria na região de polarização direta, ela é muito menos relevante para um dispositivo clássico, né, que não está se usando especificamente dessa curva. Em resumo, nós temos que a capacitância de transição é o efeito capacitivo predominante na região de polarização reversa, enquanto a capacitância de difusão é o efeito capacitivo predominante na região de polarização direta. A forma indicativa para essa consideração, né, em circuitos elétricos, é a adição de dois capacitores em paralelo com o símbolo tradicional do diodo. Mas eu já adianto que vocês não vão ver muito isso aqui não é muito comum, né? Eu apenas apresentei essa característica no dispositivo porque ela realmente existe e em muitos casos ela pode ser muito importante, principalmente quando vai se tratar de um outro dispositivo que é o transistor. Então a questão da capacitância lá é muito mais importante do que aqui no diodo, mas é bom que vocês já saibam que ela existe, que ela já afeta os dispositivos, né, desde aqui, desde o mais simples dos dispositivos. E por fim, o último assunto que eu vou introduzir aqui, né, é a questão dos LEDs. Ele vai ser apresentado de forma bem introdutória aqui, como eu já falei antes. Então, para começar a falar sobre esse assunto, como o próprio nome indica, o diodo emissor de luz, né, LED, é aquele que emite luz, tanto visível quanto invisível, né, quando energizado, quando polarizado. Em qualquer junção PN polarizada diretamente, vai existir dentro da estrutura principal próxima da junção uma recombinação de lacunas e elétrons. Eles vão estar fazendo a troca, como já foi dito antes. Então vai haver essa recombinação na região de depreciação. E essa recombinação ela exige que a energia do elétron livre, né, não ligado, seja transferida para outro estado. Em todas as junções PN de semicondutores, uma parte dessa energia será liberada na forma de calor e a outra parte ela será, no caso, emitida na forma de fótons. Em diodos de silício e de germânio, a maior porcentagem é convertida na forma de calor no interior da estrutura do dispositivo e a quantidade de fótons, né, de luz emitida é insignificante. Porém, nos dispositivos, por exemplo, o arsenide de galho, eles já emitem uma quantidade de luz invisível, né, na região infravermelho muito mais elevada. E uma curiosidade interessante é que a superfície de condução metálica externa conectada ao material do tipo P, ela é muito menor, justamente para permitir que a maior parte dessa emissão de luz seja possível, né? Isso quando polarizado diretamente, né? Obviamente. E os motivos pelos quais essa recombinação das coisas emitem luz e as diferentes formas de que isso pode ser alcançado, eu posso fazer um vídeo mais para frente falando sobre isso, mas ela não é o tema agora. Agora eu quero apenas ressaltar, né, apenas mostrar, como pode ser visto aqui nessa tabela, os principais elementos e as principais cores
né, que tem disponível no mercado, juntamente com a tensão de operação deles. E é isso, né? Tem-se aqui uma breve conclusão, né, que ressalta a importância do estudo dos materiais semicondutores para a compreensão dos circuitos e a considerável evolução na tecnologia, que acabou gerando novas aplicações, como os diferentes tipos de diodos citados, tipo o diodo Zener, o diodo Varactor, e os LEDs, né, que são os diodos emissores de luz. E eu gostaria da contribuição de vocês, se possível, né, que deixem nos comentários outras coisas que vocês podem concluir com isso, né? Quais são as outras importâncias desses estudos mais aprofundados desses dispositivos? É claro, também estou aberto a perguntas, né? Caso alguém tenha alguma dúvida, pode deixar nos comentários. E agradeço a atenção de todos por ver esse vídeo consideravelmente longo, né? Como eu disse já no começo, ele é uma aula inteira a respeito de diodos, né? Passa por todos os pontos, desde a parte construtiva dos semicondutores até a junção desses materiais. Então eu agradeço a paciência de vocês e o interesse. E até a próxima. Até o próximo vídeo.